Olá, tudo certo? Meu nome é Alisson Felipe, eu sou graduando do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e hoje vou falar sobre gerenciamento de resíduos da construção civil, o RCC. Bem, o que vamos falar nessa videoaula? Eu vou passar para vocês uma definição de que é os resíduos da construção civil, como eles são classificados devidamente, os problemas que eles podem gerar, como evitar as perdas no canteiro de obra, como esses resíduos vão ser separados e, por fim, vou mencionar o que é um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Então, o que é os resíduos da construção civil, o RCC? São os entulhos que saem de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes também da preparação da escavação de terrenos. Dependendo do local do país, né? Esses resíduos podem ser chamados de caliça. Bem, agora vamos classificar esses resíduos. Começando então pela classe A. Aqui diz: a classe A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como o tijolo, as telhas, as peças pré-moldadas, o cal, cerâmica, solos não contaminados, rochas e os trituráveis. Todos esses aqui estão dentro do quadro dos resíduos da classe A. A classe B, por sua vez, são os resíduos recicláveis para outras destinações. Eles são os plásticos, papel, papelão, metal, vidro, madeiras e outros. A classe C consiste naqueles resíduos que ainda não existe uma tecnologia que possa deixar esses resíduos recicláveis. Eles são produtos como a lã de vidro, o isopor, tubos de poliuretano e outros. A classe D é dita como os resíduos perigosos, são aqueles resíduos químicos, como as tintas, solventes e os óleos. Então, quais são os problemas gerados por esses resíduos? Bem, a quantidade de entulho gerado nas construções que são realizadas nas cidades é um enorme desperdício de material. Isso acontece quando a obra não existe um planejamento de recurso e acaba utilizando mais do que é necessário para a conclusão da obra. E com isso, os custos desses desperdícios são repassados para o cliente, não só pelo aumento de custo final das obras, mas também pelo custo de remoção e tratamento do entulho. Aqui na charge a gente pode ver, né, as pessoas admiradas com a construção civil. Para o outro lado, a gente tem um deslumbre de onde foi parar todo aquele entulho e excesso gerado dessa construção, poluindo o local. E as pessoas dizendo aqui, é a construção civil? Também destaque que não se deve misturar um entulho de classes diferentes na mesma caçamba. Aquelas classes que a gente acabou de definir, eles devem ser devidamente separados. Quase sempre o entulho que é retirado da obra é despejado erradamente em locais como terrenos baldios, margens de rios e de ruas das periferias. Aqui ó, na imagem a gente pode ver uma caçamba despejando um lixo que não está separado na beira de um rio. Isso pode causar a morte dos peixes que habitam ali e com isso pode começar um criadouro de mosquitos, de insetos que pode transmitir doença para a população. Esse entulho também despejado erradamente aqui, né, vai impedir o fluxo do rio e aí quando tiver chuva vai causar uma enchente, atrapalhando ali o pessoal da cidade. O descarte de entulho em locais que não são adequados causa impacto ao meio ambiente, como o solo e na água. Então, como que a gente pode evitar as perdas no canteiro de obra, para que não seja produzida aquela quantidade enorme de entulho? Todos os resíduos da classe A podem ser triturados e aproveitados como areia brita reciclada para serem reutilizadas na construção. Aqui a gente pode ver uma usina de reciclagem de entulho com produção de areia e brita reciclada. A caçamba vem aqui, né, despeja os resíduos da classe A, onde vai passar por um triturador. E aqui vai ser separado o que é areia e o que vai ser brita reciclada. Aqui a gente pode ver o trabalhador produzindo argamassa com areia reciclada daquele processo.
e também um reboco com argamassa de areia reciclada. O papel, papelão, plástico de embalagens e metal podem ser doados para cooperativas de catadores. Geralmente os municípios têm aquele centro de coleta de resíduos, então esse material é doado para lá e eles fazem a destinação correta. Os sacos de cimentos podem retornar à indústria para serem queimados. Ou também, quando ele estiver esvaziado, você também pode utilizar esse saco de cimento para guardar lixo, para posteriormente ser despejado no local correto. O gesso pode ser reutilizado como corretivo de solo, dependendo da sua composição química. O gesso se enquadra na classe B, daqueles resíduos que a gente falou no início do vídeo. Porém, ele tem que estar separado daqueles resíduos, por causa da sua composição. Se ele estiver misturado com outros resíduos, não servem para a reciclagem. Então, tem que separar o gesso corretamente, para que posteriormente ele possa ser reutilizado como adubo. O vidro pode ser reciclado em um novo vidro, ou usado para a produção de telhas de fibra de vidro. Os vidros devem estar limpos, sem massa ou cola. Então, para que ele seja um material reciclável, eles têm que estar limpo. A madeira pode ser utilizada até mesmo na própria obra, se ela não estiver suja ou danificada. Caso não esteja reaproveitável na obra, pode ser triturada e usada para a fabricação de papel e papelão, ou pode ser usada como combustível em fornos. A madeira também, para ser reciclada, ela deve estar sem pregos ou parafusos nela. Aqui a gente tem uma imagem, do trabalhador removendo os parafusos e pregos da madeira para ser descartada ali junto com outros resíduos recicláveis. E aqui também um exemplo de que essa madeira não reutilizada na obra também pode ser reutilizada para fornos. Então, como vamos fazer essa separação dos resíduos lá na obra? O armazenamento dos resíduos depende do tipo e da quantidade que está sendo produzida. Restos de madeira, metal, papelão, plástico e vidro, em pequenas quantidades, pode ser colocado em tambores. Esses recipientes, os tambores, podem ficar dispostos em cada pavimento da construção, para posteriormente serem levados para os containers maiores dispostos no solo. A gente pode disponibilizar esses tambores em locais diferentes lá da obra, onde vai descartar esses materiais, e quando chegar num volume máximo aqui, a gente pode transportar para os containers, fazendo a separação correta. Os resíduos maiores e pesados, como o resto de tijolos, blocos de concreto, telhas, placas cerâmicas de revestimento, os resíduos da classe A devem ser colocados em baias ou mesmo em caçamba em locais de fácil retirada no pavimento inferior. Aqui a gente pode ver um exemplo de uma obra, de um prédio, Aqui tem os dutos, onde é despejado esse material que vai direto para a caçamba, que vai estar disponível lá embaixo da obra para ser facilmente coletada pelo transportador. Os resíduos de grandes volumes, como papéis, plástico e pedaços maiores de madeiras, devem ser dispostos em grandes caixas e ficar abrigado em locais com cobertura de fácil retirada para a caçamba também no pavimento inferior. Pelo exemplo aqui, a gente pode ver essas grandes caixas coletoras, em um ambiente fechado aqui, coberto, para que esse material ainda possa ser reciclado posteriormente e também de fácil acesso para ser coletada e transportada até as caçambas. Os resíduos de gesso, o gesso da classe B, pode ser armazenados em tambores ou sacos que não devem ser misturados com nenhum outro. Aqui a gente pode ver os resíduos da classe B e o gesso separado. Esses sacos podem ser aqueles sacos de cimento que a gente mencionou mais cedo. Os resíduos da classe D, que são os resíduos perigosos, como tinta, solvente e óleos, também devem ficar em sacos e containers separados dos outros resíduos. Por mais que tenha aqueles tambores disponível ali no ambiente da obra, a gente tem que ter um separado para esses tipos de resíduo, assim como o container também, devidamente ali classificado, colocar sempre a classe B. Agora umas dicas de como a gente pode reduzir o desperdício desses materiais durante a obra. Produza argamassa suficiente para o serviço.
consultando sempre com o mestre ou com o engenheiro sobre a quantidade que deve ser utilizada. Transportar tijolos, blocos e sacos de cimento em carrinhos para que evite queda e a quebra desses materiais. Armazenar o cimento em local arejado, protegido do sol e da chuva, para evitar que o saco de cimento possa rasgar e ter esse desperdício de material. Empilhar sacos de cimento por no máximo 10 a 15 dias, também para evitar que esse material seja rasgado. Manter o canteiro de obra organizado e limpo, para que tenha um bom ambiente de trabalho. E, gente, sempre lembrar de estar utilizando o EPI correto, tanto quando estiver fazendo a participação da obra, quanto estiver manuseando os resíduos. Segurança em primeiro lugar. Temos que utilizar o capacete de segurança, os óculos também de segurança para evitar ferimentos nos olhos, a proteção respiratória quando estiver serrando algum tipo de material, evitar que esse material possa estar indo para o nosso pulmão, coletes de sinalização, que vai facilitar a identificação de trabalhador no local, protetor solar, para evitar queimaduras causadas pelo sol, proteção facial, proteção auditiva. O ambiente da obra é um ambiente que há muita poluição sonora, então é sempre bom estar cuidando disso também. As luvas, evitando corte, até quando estiver ali manuseando os resíduos, os sacos, tem que utilizar luvas, porque, como dito, alguns sacos vão conter vidros ou farpas de madeira também, então tem que estar cuidando. E os calçados de segurança, que vai permitir uma resistência, uma segurança para os nossos pés. Agora, por fim, de onde vem tudo isso? De onde vem a classificação dos resíduos, como eles são separados? Existe uma lei para isso, uma resolução formada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Nessa resolução, ela consta o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Ali devem ser elaborados e implementados pelos grandes geradores e deve estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Então, esse plano vai ser construído pelos técnicos responsáveis, que vai estar lá certinho como esses resíduos vão ser classificados, onde eles vão ser guardados e para onde eles vão ser destinados. Aqui, ó, uma ideia geral de como funciona esse plano. Existe a geração do resíduo, depois ele vai ser caracterizado, vai passar por uma triagem, acondicionado e, por fim, o destino final. A geração de resíduo é quando uma equipe de obra vai realizar alguma construção ou manutenção. Um exemplo aqui na demolição da parede, que vai gerar o resíduo do mesmo. Posteriormente a isso, a gente vai ter que diferenciar qual é esse resíduo dentro daquelas classes que eu já citei, classe A, classe B, classe C ou a classe D. Após isso, há uma triagem desse resíduo ao final do dia. Aqui diz, ó, ao final do dia do trabalho ou após a conclusão de atividade, a equipe responsável pela atividade que gerou aquele resíduo deve separá-lo de acordo com a sua classe. Então vai haver uma triagem e depois esse resíduo vai ser transportado internamente para outro local. Esse transporte deve ser feito por uma pessoa responsável contendo o MTR. Depois disso, esse resíduo é acondicionado. Né? Ele pode ser acondicionado, guardado nas bags, nas bombonas, nos sacos, na baia e também em caçamba, até que haja um volume necessário para o transporte externo, que vai para a destinação final. Esse transporte externo também é feito por uma pessoa contendo aquele manifesto de transporte de resíduo. Tem que ser uma pessoa responsável para esse emprego. E por fim, o destino final. Aqueles resíduos que não foram reutilizados ou reciclados durante a obra devem ser encaminhados à destinação final, ambientalmente adequada, transportados por uma empresa licenciada para tal fim. Tudo essas diferenciações são feitas pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Eles vão ser repassados pelos técnicos para que haja um alinhamento entre os trabalhadores e os técnicos responsáveis.
Finalizando, agradeço pela atenção de todos, espero que cada um tenha um ótimo dia e um bom trabalho e até logo.